Olá, que bom ter a companhia de todos e todas aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai fazer uma análise focada, tá? 4 julgados bem importantes da STF. Vamos passar por direito ambiental, constitucional, previdenciário e processual penal. Exato. E com um destaque especial, para as decisões de meio ambiente e previdência, que deram o que falar. Com certeza. Então vamos lá. Começando pelo tema ambiental, um pacote de ações, ADPFs 743, 746 e 857. O assunto: queimadas e desmatamento na Amazônia e Pantanal. Uma situação crítica. Sem dúvida. E o ponto central aqui, sabe, é que o STF, ele não chegou a reconhecer aquele estado de coisas inconstitucional, que seria uma medida bem drástica, mas, por outro lado, também não passou a mão na cabeça. Apontou falhas estruturais sérias na resposta do governo, mesmo notando alguns avanços recentes que eles chamaram de reconstitucionalização. Entendi. Tipo, houve melhoras, mas não o suficiente. E aí, o que o STF determinou de concreto para resolver isso? Bom, aí veio um pacote de ordens, O governo federal tem 90 dias para apresentar um plano que funcione de verdade, sabe? Para prevenir e combater incêndios na Amazônia e no Pantanal. 90 dias é um prazo curto, hein? Sim, e tem mais. Precisa ter um plano para recuperar o Previ-Fogo também. E, falando em transparência, a União vai ter que publicar relatórios a cada 6 meses sobre o PPCDA, aquele plano de controle do desmatamento na Amazônia. Ah, importante isso, para a gente poder acompanhar. Com certeza. E o IBAMA e os estados também foram chamados à responsa. Tem que publicar os dados sobre autorização de corte de vegetação, nada de esconder informação. E aquela discussão sobre o fundo social para usar o dinheiro no meio ambiente, como ficou? Então, nesse ponto, o STF foi mais cauteloso. Decidiu que não cabe ao judiciário determinar como regulamentar esse fundo, tipo definir percentuais e prazos para alocar verba para o meio ambiente. Ah, entendi. Considerou que isso é uma escolha, uma decisão discricionária do Executivo e do Legislativo. É uma questão de separação de poderes, Certo. Bom, saindo do meio ambiente, vamos para outra ponta. Direito constitucional. ADO 72. Cobrança sobre a demora de São Paulo em criar a Polícia Penal Estadual. Pois é, essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela foi julgada improcedente. Improcedente. Mas a emenda constitucional federal já determinava, né? Sim, desde 2019. Mas o STF entendeu que não houve uma inércia, assim, injustificada por parte do Estado de São Paulo. Argumentaram que criar um órgão policial do zero é complexo, E ainda teve a pandemia no meio. Complicou tudo. Exato. E como São Paulo editou uma emenda constitucional estadual em 2022, a número 51, criando a carreira, o STF considerou que o Estado agiu, mesmo que tenha demorado um pouco. Afastou a omissão. Entendido. Agora, vamos mergulhar num tema que mexe diretamente com o bolso e a vida de muita gente. Previdência. ADIs 2110 e 2111. Cálculo de aposentadoria e salário maternidade. O que saiu daí? Olha, aqui tivemos decisões de grande impacto. Primeiro, a famosa regra de transição da Lei 9876 de 99. Para calcular a aposentadoria, aquela que considera salários a partir de julho de 94? Sim, a revisão da vida toda estava ligada a isso, né? Exatamente. O STF bateu o martelo. Essa regra de transição é constitucional e, atenção, obrigatória. Obrigatória? Como assim? Quer dizer que o segurado que já contribuía antes não pode pedir para usar a regra permanente? Que considera todos os salários, mesmo se for melhor para ele? É isso. Foi uma ducha de água fria para muita gente. O STF disse que não existe direito de opção entre a regra de transição, o artigo 3º, e a regra definitiva, o artigo 29. Se a pessoa se encaixa na transição, é ela que vale, ponto final. Puxa vida, isso pode significar uma aposentadoria menor para quem tinha salários altos antes de 94, então? Pode sim. Na prática, limita o cálculo àquele período pós-plano real para quem entrou na transição. Gerou muita discussão, claro.
Imagino. E nessas mesmas ADIs teve a questão do salário maternidade também, né? Teve. E aqui a notícia foi boa para as seguradas. O STF declarou inconstitucional a exigência de carência de 10 contribuições mensais para algumas categorias receberem o salário maternidade. Ah, que interessante. Quais categorias? Principalmente as contribuintes individuais, as autônomas e as seguradas especiais, como as trabalhadoras rurais. E por que foi considerado inconstitucional? O argumento principal foi a violação da isonomia, da razoabilidade e, claro, da proteção constitucional à maternidade e à infância. O STF entendeu que exigir essa carência presumia de forma meio desconfiada que a mulher só se filiaria à Previdência ao saber da gravidez. E a proteção social tem que vir primeiro. Faz todo sentido. Uma decisão importante para a proteção social. Sem dúvida. E para fechar nosso bloco, vamos ao direito processual penal, ADI 7032. A discussão era: não pagar a pena de multa impede a pessoa de ter a punibilidade extinta? Assunto delicado. Muito delicado. O plenário deu uma interpretação conforme ao artigo 51 do Código Penal. Isso significa que ajustou o entendimento da lei para ficar de acordo com a Constituição. E o que isso quer dizer na prática? Na prática, a regra geral continua. Para extinguir a punibilidade, tem que pagar a multa. Mas... Tem um mas. Tem um mais importante. Se ficar comprovado nos autos que o condenado tem uma impossibilidade absoluta de pagar, mesmo que parcele, sabe? Aí essa exigência de pagamento cai por terra. Impossibilidade absoluta? Isso parece difícil de comprovar, não? Como o juiz vai ter certeza? Exatamente, aí que está o desafio. O juiz da execução penal agora tem essa responsabilidade de analisar caso a caso. Ele vai ter que olhar a situação concreta da pessoa, verificar se ela realmente não tem meios, nenhuma condição de pagar. Se ele constatar essa impossibilidade total... Aí ele pode extinguir a punibilidade mesmo sem o pagamento da multa. Isso. É uma válvula de escape para situações de extrema vulnerabilidade econômica. Informativo 1129. Foi sim. E essa última decisão da multa, ela deixa uma reflexão no ar, né? Como é que o sistema de justiça consegue, de fato, avaliar essa impossibilidade absoluta de pagamento? Como equilibrar a função da pena, que é punir, com a dignidade da pessoa, especialmente quando a gente fala de gente muito pobre, muito vulnerável. É um nó difícil de desatar na execução penal. Uma excelente reflexão para a gente continuar pensando. Agradecemos demais a quem nos acompanhou nesta análise aqui no Juris 360 Lab. Se o conteúdo foi útil, considere se inscrever no canal, deixar um like, ajuda bastante. Verdade. Até a próxima.